Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Hoje é o nosso programa número 30. Obrigado mesmo por vocês nos prestigiarem. Estamos estudando esse livro aí, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, um livro da Mundo Maior Editora, publicado em 2009. Estamos usando a segunda edição do livro, que foi de 2010. Infelizmente esse livro não é mais editado pela Mundo Maior. Então por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui do livro. Vamos acompanhar até o final desse livro aí as questões relacionadas à espiritualidade dos animais. É um livro muito interessante, a gente já viu aqui várias questões muito interessantes, um livro muito simples, né, muito didático. Então vamos lá, questão número 28 hoje para a gente estudar. Eu pensei que somente existiam os reinos mineral, vegetal e animal, mas você fala em seu livro que há outros. Você citou os fungos. Será que são mesmo fases intermediárias ou são seres diferentes somente? Essa foi a pergunta feita para o Marcel. Então vamos ver o que ele respondeu. A ciência vem descobrindo a cada dia novas espécies que são classificadas em reinos desconhecidos, mas algumas não se encaixam em nenhuma das existentes. Por isso cogita-se criar novos reinos para classificá-los, já que são seres diferentes, mas precisam ser classificados em algum reino da natureza. Há uma bactéria que há alguns anos era classificada como um fungo, contudo descobriram algumas características que as aproximam mais do reino Monera, que são as bactérias, do que do reino Fungi, que são os fungos. De qualquer modo, o que queremos dizer é que todos os seres vivos precisam ser classificados em algum grupo, mesmo que sejam diferentes. Atente para um engano em sua pergunta. Mesmo sendo seres diferentes, são necessariamente orgânicos, que devem abrigar um princípio inteligente, pois caso contrário, se não abrigassem nenhum, nada seriam ou sequer existiriam. Obrigatoriamente, um ser vivo abriga um espírito em evolução, ou seja, um princípio inteligente. Desde que esteja dando abrigo a um espírito, então obrigatoriamente deve estar servindo na fase intermediária na evolução. Então, compulsoriamente, este ser faz parte das fases intermediárias da evolução. A gente falou até no programa passado, né, em relação aos reinos, né, que não existe o reino hominal, ou pelo menos essa classificação ela é dada assim mais para diferenciar nós humanos dos animais. Mas assim, não vamos brigar com ninguém também quando a gente ouvir alguém falar o reino hominal, né? É que não existe assim. Lá no Livro dos Espíritos, um livro que foi publicado no século XIX, Kardec não colocou o reino hominal, ele colocou os três reinos: vegetal, mineral e animal. São três reinos da natureza. Nós pertencemos ao reino animal na fase de humanidade, ou no reino hominal, se é que a gente pode dizer assim. É claro que daqui a algum tempo pode ser que a gente tenha a própria ciência criando novos reinos, como o próprio Marcel disse aqui, até para diferenciar espécies que às vezes não se encaixam, né, como ele disse aqui, em determinados grupos. Então, para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão até mesmo da parte científica, talvez alguns outros reinos sejam criados, sejam catalogados. Então, por isso que não vamos brigar com ninguém quando a gente ouvir reino hominal, por exemplo. Hoje a gente sabe que ele não existe ali no papel. Mas para diferenciar nós humanos dos animais, a gente cria aí essa subclassificação até para a gente se colocar, né, dentro de uma organização até espiritual. Porque quando nós atingimos a fase de humanidade, nós já somos dotados da razão, nós temos o conhecimento de Deus, sabemos, né, que existe um Criador. Os animais eles ainda não têm esse conceito fixo para eles. Até porque para eles nós somos os seres mais superiores, ou deveríamos ser, né, pelo menos. Então, essas classificações, essas subclassificações, elas vão acabar existindo, vão acabar acontecendo, né, de uma forma até natural, para a gente poder diferenciar os reinos, poder diferenciar os grupos que existem, para a gente poder estudar melhor. Então o Marcel foi muito feliz aqui nessa resposta, né, dizendo que a evolução ela vai se dando de forma a gente ter que acompanhar o progresso da evolução científica. Até porque
o Espiritismo ele também tem um aspecto científico, né? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E Kardec nos recomendou que acompanhássemos o progresso da ciência e que a gente, né, acatasse aquilo que a ciência viesse trazer. Porque a ciência ela comprova as coisas. Ela estuda, comprova e aí vem aí as publicações, acaba se tornando, né, de domínio público aquele conhecimento. Então é importante que a gente acompanhe tudo aquilo que a ciência vem trazendo. Então, se surgirem novos reinos, novas classificações comprovadas cientificamente, que a gente acompanhe tudo isso que a ciência vem trazendo. A gente está gravando esse programa agora em 2025. Talvez daqui, sei lá, 10 anos, quando alguém estiver assistindo esse programa, lá em 2025, né, ainda não se tinha, né, tantas informações, né, a evolução ela vai se dando lentamente muitas vezes. Então que a gente acompanhe esse progresso, que a gente acompanhe tudo aquilo que a ciência vem nos trazer. Para finalizarmos aqui o programa de hoje, falando em ciência, né, tem um trechinho aqui de um livro científico. Né, normalmente tem trechos de livros espíritas. Né, é o livro chamado Bio, da autora Sônia Lopes, da editora Saraiva. E ela nos traz lá. O reino Monera compreende as bactérias, como protistas, os protozoários e as algas unicelulares. Reino Fungi, os fungos são popularmente conhecidos como bolores. Reino vegetal, reino animal é definido segundo as características comuns a todos os animais. Então é um livro científico, né? Não é um livro espírita, né? Como normalmente o Marcel gosta de encerrar cada questão, né, do livro dele. Mas, como eu falei, o espiritismo também é ciência, então vamos acompanhar aquilo que a ciência nos diz. Esse foi mais um programa, então, Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Semana que vem estaremos de volta em mais um estudo aqui. Muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.